Aqui. É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cesário. Academia Isabelense. Eu quero falar convosco hoje sobre a teoria do delito. Veja, o tema hoje é presta atenção, a teoria do delito. E depois no final eu vou rapidamente, gente, tá? Hoje é o final. Aí eu falo por que a teoria do delito, tá? Eu só quero destacar então agora, o tema é a teoria do delito. É claro que quando eu venho aqui, ó, e começo a investigar o nosso meio ambiente, inclusive até corro um risco aqui, né, gente, porque nessa época do ano, eu vou ser bem sincero com você, eu tô correndo até um risco aqui, sabe por quê? Porque nessa época do ano a incidência de animais silvestres é muito grande aqui no Morro Santana e, e a gente corre o risco aqui de ser... Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Gente, Dia da Consciência Negra é um tema que nós vamos trabalhar em outra oportunidade, tá? E hoje eu quero chamar, e claro, mais um detalhe aqui do contexto, tá? A gente está trabalhando aqui num contexto, nós estamos aqui num contexto que remete a Bachelard, sem sombra de dúvida, quando o Bachelard trabalha a questão, o conceito de antro. Antro. É claro que ele vai trabalhar também com uma topo. O Bachelard trabalha com uma topo análise, mas ele trabalha também com uma antropoanálise. Mas aí é Bachelard, eu não vou entrar nisso porque senão acabamos tangenciando o tema. Então, como o tema é... O nosso tema hoje é teoria do delito, e aí é o seguinte, gente, esse vídeo não é... Esse vídeo não é para o catedrático em direito, certo? Esse vídeo é para quem não sabe nada de direito. Esse vídeo é para aquele cara que não... Ele sabe qual é onde é que ele conseguiu a parte mais profunda do direito é quando ele consegue perceber que direito a palavra direito é escrita com um D maiúsculo. O cara não sabe nada sobre direito, então o cara fica nesse vídeo. Se o cara já sabe, ele passa o vídeo. Então vamos lá. É claro, considerando que o noviço também que está iniciando o curso de direito, ele é tanto quanto esse outro, mas porque o que acontece quando no começo do curso você tem potência, mas não tem essência, né? Você tem a vontade de estudar, mas você não tem condição de avançar. Então, você fica refém daquele que já tem uma trajetória, uma caminhada mais longa que a sua. Então, gente, vamos lá, teoria do delito. Gente, o principal aqui, então, já dei o contexto, já dei o tema, não é para quem é do direito, é para pessoas que querem entrar ou que nunca entraram e que estão aqui conosco, acompanhando, tranquilo? Sempre destacando, então, que o nosso canal é Educação e Cultura, e nesse caso, então, nós estamos com uma cultura jurídica mais de caráter genérico, não tanto nada especializado, certo? Gente, o que é a teoria do delito? Veja, a teoria do delito
A teoria do delito é fundamental. Você não precisa decorar nada. Presta atenção. Você não precisa decorar nada. Você não precisa saber nada sobre becária. Você não precisa ter lido Foucault. Você não precisa saber quem é Kelsen, Hans Kelsen. Você não precisa saber quem é Bobbio, Norberto Bobbio. Você não precisa saber quem é até os mais contemporâneos, Bittencourt. Bittencourt você viu lá, né, nesse último julgamento que teve. Acabou agora, né, gente, a última sessão de julgamento do Ação Penal 2689, do 8 de janeiro. Você pode... Toda ela está disponível no TV Justiça, você pode acompanhar, sendo do direito ou não custa nada, não paga nada, você vai lá no TV Justiça e acompanha. É muito importante, gente, para quem está entrando no direito, acompanhar a TV Justiça, tá? Especialmente quem se interessa pela jurisprudência, principalmente para quem se interessa pela jurisprudência dos tribunais superiores. Então, veja, não vou tangenciar o tema. O encontro é sobre teoria do delito. O que é a teoria do delito, gente? Já citei alguns autores, não é para decorar nada, é só para você entender, gente, presta atenção. No caso brasileiro, a grosso modo, ao nível de senso comum, o que acontece? Eu estou com a voz um pouco embargada, eu estou procurando aqui uma posição melhor para conversar convosco. Veja, agora mesmo ali no centro da cidade de Santa Isabel, nós verificamos uma situação que envolvia um potencial cometimento de delito. Então isso é muito importante. Você não pode dizer nada de ninguém sem o conteúdo comprobatório devido. Aí já pulei lá para o 593, provas, CPP, quando você apela da decisão da primeira instância. Mas não é isso que eu quero falar. Gente, teoria do delito. Veja que eu tenho... Nós temos uma certa dificuldade de focalizar. Ó. Mas aqui está o foco. Ó. Digamos que isso aqui é a teoria do delito. Ó. Gente... Presta atenção, por favor. Presta atenção. É claro que o código, você sabe, já ouviu falar, existe uma coisa chamada Código Penal, existe uma coisa chamada Código do Processo Material. O Código Penal é onde você encontra todos os tipos penais. Então, isso é a vertente oriunda da legislação vigente no país. Essa lei é da década de 40 do século passado, mas ela foi se ampliando, se renovando, então ela não é tão atrasada quanto alguns podem imaginar. Aí você tem o Código do Processo Penal, que é a parte então processual, o Código Penal é a parte de direito material, o Código de Processo Penal é a parte processual. Então, num código você vai ter aquele momento da subsunção, quando você encaixa o delito com, no caso concreto, com a lei, e no Código do Processo Penal você tem como vai dar andamento ao processo, como essa ação vai caminhar, a questão da competência, a questão das garantias individuais do cidadão, ou seja, o devido processo legal, a presunção de inocência, a produção de provas, tudo isso está no Código de Processo Penal, que verte muito do Código de Processo Penal, verte da própria Constituição Federal de 1988, no artigo 5º. Tá entendendo? Não tá entendendo nada, é claro, porque eu falei de teoria do delito, eu estou indo lá para adiante. Mas vamos voltar então. Gente, teoria do delito. Teoria do delito nada mais é do que uma teoria. Eu quero chamar a atenção para isso. Ela é uma teoria, com T maiúsculo, certo? Imagina uma teoria. Veja, alguém senta, pega papel e aquela época, né, tinteiro, né, uma pena, tinta, e escreve uma teoria. Esse aí são é lá na virada do século, gente. Tudo isso nasce, o que nós temos hoje como direito penal, ele vai nascer a partir do século XVIII e muita coisa da viragem do século XIX para o XX. Então, a teoria do delito descende da lavra desses pensadores, dos filósofos do direito que nos antecedem.
Então é muita coisa, obviamente, para a gente falar no vídeo de 10, 15, 20 minutos. Então, eu só quero que você preste atenção no seguinte: a teoria com T maiúsculo do delito é, digamos assim, a árvore. Imagina uma árvore frondosa, bem galhada, bem bonita, verde, majestosa. Então a teoria do delito é essa árvore. E a partir dessa árvore você tem ramos. Ramos, que tá, o penal tá. Imagina o direito penal como uma árvore, e a teoria do delito, então, é o caule, é o centro, é o que dá estrutura, tá entendendo? Para todo o restante. Então, se você não entender o que é a teoria do delito, você não entende todo o resto, não precisa decorar nada. Tá entendendo? Aqui, gente, nesse curso básico, essencial, gratuito e rápido de economia cultural, a gente dialoga sempre, como a gente tem falado, sociais com jurídicas, certo? Então, só para você que não é do direito saber que existe uma coisa chamada a teoria do delito que define, que vai definir, gente, o que é crime. O que é crime hoje no Brasil? Veja, o código não diz, não tem uma definição de crime no Código Penal brasileiro. Desde o tempo do Império, isso vem se alternando. 1890, que é a primeira Constituição, 1800 a primeira Constituição 1890, e o Império 1829. As datas não são importantes, mas só para você ver que é lá atrás. Não é tão importante assim. A data mais importante que você tem que fixar é 1988, né, gente? Que os especialistas vão dizer que o que aconteceu no Brasil não foi apenas mais uma Constituição. Na verdade, o que aconteceu em 88 foi uma espécie de uma revolução constitucionalista. Não foi uma revolução assim que não houve guerra civil, não houve derramamento de sangue, não, nada disso. Tá entendendo? Mas foi uma revolução do ponto de vista até da própria teoria do delito. Então hoje, gente, isso já avançou muito, a gente só dá esse contexto histórico anterior para vocês entenderem. Então você tem ainda, falei do Código Penal, falei do Código de Processo Penal, você tem a LEP, que é a Lei de Execuções Criminais, que é de 1984, e você tem as contravenções penais. Então, digamos assim, jogo do bicho, briga de galo, tudo aquilo que para o mundo do direito brasileiro é um, digamos assim, um mal menor, entre aspas, né, gente, um mal menor, ele não é crime, não é delito. Ele é uma contravenção penal. Então você tem que estudar a lei das contravenções penais, você tem que entender o que é a teoria do delito, e você tem que dar uma olhada no Código Penal, onde a gente sempre destaca o artigo 121, matar alguém, que é, digamos assim, a joia da rainha. Você tem que entender que os crimes dolosos contra a vida é a joia da rainha. Por isso que existe o Tribunal do Júri. Falando em Tribunal do Júri, só um parênteses, gente, o que sobrevém no presente momento? Olha que lindo esse indivíduo. Eu não sei o nome desse indivíduo. Eu estou aqui com a minha filha, está interagindo conosco. Filha felina, tem outra filha canina lá chamando. Gente, rapidamente, vamos concluir então. Ontem sobreveio uma notícia importante na área do penal, do processual penal, que é o caso Débora. Lembra o caso da personal trainer que que morreu e o seu namorado, que era um personal trainer, então ele responde pelo crime de homicídio, e ele foi julgado na sessão do Tribunal do Júri e recebeu uma pena de prisão. Agora eu não me lembro quantos anos foi, teria que pesquisar para dizer exatamente para você, mas ele recebe uma pena de prisão. Só que teve um detalhe no julgamento importante que os próprios jornalistas e os observadores, as pessoas de modo geral, verificaram. Claro que, de novo, né, é uma situação ali penosa, difícil de tratar. Um crime de homicídio sempre é algo desafiador, tanto para a defesa quanto para quem está no... Tanto para quem está no... Veja bem, banco do... Eu ia falar defesa e acusação, mas vamos botar um tripé aí, né, gente? Vamos botar um tripé e vamos botar, réu, defesa e acusação, né? Fica mais balanceado a coisa, entendeu? E por que essa sessão do Tribunal de Júri não foi válida? Ela foi julgada inválida.
Se ela é julgada inválida, tem que começar tudo do zero, certo? Então, o cidadão era personal trainer, tinha uma namorada, os dois ali trabalhavam juntos, coisa e tal, na academia. Consta da denúncia que faziam uso de substâncias psicotrópicas, alguns sobreveio, né, a família e outras testemunhas, etc., que confirmam. Mas aí o que acontece, gente? Veja, no dia do julgamento, o cidadão que é réu confesso, ele foi tratado de uma maneira ali no júri, de maneira desumana. Então, veja, não é porque o cidadão cometeu um ato do tipo, né, do artigo 121, que ele tem esse tratamento. Você não pode tratar de maneira cruel quem foi cruel com a vítima, tá entendendo? Porque até o presente momento ali no julgamento, deve prevalecer a presunção de inocência. Então, até que sobreveio, né, a sentença penal acusatória de que então declara esse indivíduo culpado do delito, até aquele presente momento ali do julgamento, ele do ponto de vista teórico, de novo, lembra? A teoria do delito é uma tese, é uma teoria, e agora a gente está falando de outra teoria, que é a presunção de inocência. Então, até aquele presente momento, por isso que eu estou chamando a atenção que você não pode jogar no nível do senso comum. Você tem que ter cuidado, mesmo não sendo do direito, de que isso são teses, são teorias e são estudos que avançam na medida que os séculos avançam, na medida que a sociedade humana, a civilização humana avança, vão avançando as teorias, as teses e a maneira de você tratar o próprio ser humano. Afinal de contas, nós estamos... Isso que a gente tem aqui, que você está ouvindo e vendo, é a humanidade, gente. É a humanidade. Então, não, o direito não pode ser desumano. O direito não é uma ciência exata. O direito é uma ciência humana. Tá entendendo? Então, você tem a teoria do delito. Olha só, vi agora uma ultrapassagem aqui acontecer na minha frente, que isso não é humano. Um cidadão que pega um automóvel e sai correndo igual um louco e daqui a pouco ali, ó, pode matar alguém ali adiante ali, ó. E aí é um crime doloso contra a vida? Não. Aí é um crime culposo. Se tu atropela e mata, em tese, gente, veja bem, em tese, não há dolo. Não há dolo. É diferente de você pegar uma arma, de você armar uma emboscada, de você procurar o seu desafeto naquele local, naquele horário que você sabe que ele está todo dia, aí você vai lá e mata alguém. Isso é o dolo, é vontade de matar. Quando o cidadão pega o automóvel e sai de forma deslocada no trânsito e atropela e mata, não, em tese, veja bem, em tese, não houve dolo. Então ele não vai para o tribunal do júri. Não é um crime doloso, é um crime culposo. Aí você tem que dar uma olhada no Código de Trânsito combinado com Código Penal, Código de Processo. Está entendendo como a coisa é complexa? Parece simples, mas mesmo a gente tentando simplificar, é quase impossível, gente, simplificar o penal. Veja, então voltando, caso Débora, vai haver uma nova sessão de julgamento, porque eu falava, né, a condenação do réu foi posta no lixo. E por que foi posta no lixo? Porque o réu, ele não teve o devido processo legal respeitado, e no momento da defesa ele sofreu ali um tratamento, no mínimo, veja bem, no mínimo, não vou assim entrar em detalhes porque não é o caso, mas no mínimo deselegante por quem julgava, por quem era responsável pela coordenação dos trabalhos. Então, veja, sempre que os procedimentos, o rito e a ritualística do Tribunal do Júri tiver algum problema, tudo esse trabalho, gente, às vezes são dias e dias de trabalho. O Tribunal do Júri envolve, desde que começa até quando termina, uma série de procedimentos. Está tudo no Código de Processo Penal, gente. É 593, aliás, 369. Eu não vou aqui, não precisa decorar nada, né, gente? Mas dá uma olhada no código, no 593, que eu